Contigo, pastor Adalto. Amém. Deus abençoe. Meu pai, é uma mesa repleta, não é? Tantas iguarias, todas com o mesmo objetivo de nos fortalecer, fortificar. Eu tenho certeza que nós, levando isto como estamos levando, né, a sério, todas as colocações que estão sendo colocadas, nós voltaremos desse encontro melhores. Deus tendo compaixão de nós. Eu gostaria de pegar aqui um destaque do pastor Francisco Rodrigues de Mello. Ele leu na mensagem Mistério Predestinado de Sua Vontade, adoção, não é? O irmão Brana ali disse: os eleitos de Deus, eles têm sido formados durante estes 6.000 anos. Aí ele disse: os luteranos, batistas, presbiterianos, pentecostais, que viveram fiéis ao evangelho da sua época, a exigência de Deus para a sua época, eles estarão na ressurreição. Isso é lindo, respeitar a exigência de Deus para a sua época. Isso fala de democracia, isso fala de que Deus respeita aquilo que Ele deu. Deus não cobra aquilo que Ele não deu. Ele deu para eles, para este povo, durante as eras, aquela porção. E isto puxando para nós hoje aqui, vivendo nesta última era de Laodiceia, também nos traz uma boa consciência, deve promover em nós uma boa consciência sobre a chamada de cada um. Cada um é fiel àquilo que Deus lhe comissionou. Cada um é fiel à chamada que Deus lhe fez. Não me cabe a mim preocupar com a igreja do A, do B, do C. Cabe a mim preocupar com a minha que eu digo no força de expressão, a igreja de Jesus. Mas preocupar com a minha igreja, com o meu povo, a quem Deus me chamou. Não me cabe a mim estar ouvindo, porque hoje nós temos que ter muito cuidado. Eu falo isso porque há quase 50 anos que nós estamos nisto. Temos visto tanta gente sofrer por causa do complexo. Complexo é um inimigo da nossa vitória. E às vezes nós, por uma displicência, damos lugar ao complexo. Todos nós temos complexo. Ninguém pode levantar o dedo e dizer que não tem. Nós somos humanos. E às vezes nós mesmos abrimos brecha para o complexo desenvolver em nós. Como eu estava dizendo, preocupar com o problema do outro, sendo que eu tenho problema demais no meu caminho, no meu povo, a minha igreja para me resolver, e nós querer preocupar com o problema do outro, sendo que Deus vai cobrar é dele, não é de mim. Deus vai cobrar de mim aquilo que Ele pôs em minhas mãos. Eu tenho dito: olha, minhas ovelhas são aqueles que me têm como seu pastor. Eu não respondo por ninguém que não me tem como seu pastor. E eu creio que esta é a maneira mais cristã de cada pastor pensar, porque ele vai responder por aquilo que Deus pôs em suas mãos. E voltando aqui, cada um deles, o irmão Brana falou, o pastor Francisco leu aí na mensagem Mistério Predestinado à Adoção. Aqueles que viveram fiéis à exigência de Deus para a sua época. Os luteranos, os wesleyanos, os pentecostais, eles estarão na ressurreição, na primeira ressurreição, porque aqueles que tiveram a graça de preencher o chamado de Deus para o seu dia. A exigência, não é o chamado.
Cabe a mim me preocupar, eu, local, pastor, eu sou pastor local, eu amo a minha igreja local, eu amo pregar para a minha igreja local. Eu venho aqui, o pastor Joaquim pede para a gente pregar, mas que eu amo mesmo pregar é para a minha igreja local. Aqui com vocês, graças a Deus, esse companheirismo maravilhoso. Mas a igreja local é minha casa, podia ser uma casa de barro, que era a melhor do mundo. Meus cantores são os melhores do mundo, eles cantam Nós Vai, Nós Vamos, mas é os melhores do mundo para mim. Seus filhos é os melhores filhos do mundo para você. Sua esposa é a melhor esposa do mundo para você. E eu tenho orgulho da minha igreja, do meu povinho, é o melhor povo do mundo, é eles que me dão calçado, me dão roupa. Eu tenho orgulho e eu morro por eles porque eles morrem por mim. Então, eu não tenho que estar assistindo a internet, que hoje todos têm, graças a Deus esse meio ficou muito rico, graças a Deus todos têm. Mas eu não tenho que estar assistindo a internet, principalmente daquele que eu sei que tem dificuldade comigo. Eu vou desenvolver um complexo contra ele. Tudo que ele vai falar lá, eu vou pensar que ele está falando contra mim. Para que isso? Eu estou buscando, pegando o leão pela orelha. Eu não tenho que estar assistindo sites de A, de B e C, principalmente daqueles que eu pense, que às vezes a gente pensa, é complexo, né? E às vezes não é nada. Que eu pense que tem dificuldade comigo. Porque esse tal do complexo é terrível. Tudo que aquela pessoa fala, você pensa que está te atacando. Tudo que ela fala, você pensa que está te... Às vezes ele está falando e não está nem lembrando de você. Ele não está nem pensando em você. E você pega e te apunhala com aquilo. Você mesmo cria o seu punhal para te apunhalar. Nesse sentido, é bom estarmos juntos aqui em espírito. Mas nesse sentido é melhor viver isolado assim, desse complexo, dessa preocupação, porque cada um vai responder pelo seu. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos criar problema uns com os outros, isso é ruim. Devemos cultivar fraternidade entre os médicos, eles têm uma ética muito linda. Um paciente, hoje parece que estão quebrando esta ética, mas o paciente que chega no outro, falando do outro médico para aquele, ele procura costurar aquilo para não apoiar aquele paciente que está falando mal daquele outro médico. Ele procura dar uma costurada, uma remendada, chama-se ética. E isto é lindo no nosso meio profissional, que eu digo profissão de ser pastor, no bom sentido, né? Pastor não é profissão, pastor é ofício. Mas no outro sentido é uma profissão de servir a Deus. Paulo diz sobre as mulheres em 1 Timóteo 2,12, servir a Deus como profissão. Profissão de ser útil para a minha igreja. Para mim preencher essa profissão, eu ser um bom profissional, no bom sentido, não é? Da área de ser útil para a minha igreja, quanto menos, gente, eu estou falando isso depois de quase 40 anos nesse ministério, pregando, quase 50 anos de crente, eu tenho sofrido muito, com decepcionado comigo mesmo. E aí a gente vai tendo as conclusões que é para o nosso bem. Quanto mais eu não saber da vida de pastor A, de B, de C, de igreja A, B, C, e preocupar com o problema das minhas ovelhas, é melhor para mim, para o meu ministério. Quanto mais isolado eu ficar de problemas dos outros, é saúde para mim. É saúde para o meu rebanho, é saúde para o meu ministério, sabe? São conclusões que eu tenho tido depois de sofrer muito comigo mesmo. Eu não vou responder pela igreja de Lutero, de Wesley, dos pentecostais. Como o irmão Brana nos dá lição prática disto. O irmão Brana, ele sempre nos ensinou isso. Nós vamos responder pelo povo da nossa era, a última era. Por isso ele disse, eu tenho que ser fiel ao meu chamado.
Pastor, ele vai responder pelo povo a quem Deus o pôs como suas ovelhas. Por isso, às vezes, ele é um homem desconfiado. Ele não pode ser uma Maria, vai com as outras. Sabe, ele é um protetor. O irmão Brana disse isso, o irmão Brana que disse. Ele é um protetor do seu rebanho, suas ovelhas, sabe? E aí, ele ganha confiança do seu povo, quando o seu povo sente que ele os ama. Por que o pastor Joaquim, ele tem a nossa confiança, e a confiança da igreja dele aqui tão grande? Porque nós descobrimos que ele nos ama. Nós descobrimos que ele nos ama. Por isso que ele ganhou a nossa confiança. E essas coisinhas que a gente vê, eu digo agora, voltando a direcionar a ele, eu devo copiar para mim. Seus êxitos, suas vitórias, eu devo copiar para mim. Eu digo, será que eu, Adalto Mateus Vitória, se alcançasse 84 anos, como o pastor Joaquim alcançou, será que eu vou conseguir ser pelo menos a metade que ele é hoje, trabalhar como ele trabalha, prega quase todo culto? O lado bom deve ser cobiçado, cobiça no bom sentido, explorado no bom sentido. Essas qualidades, amados irmãos, são lições que uns aos outros estão deixando um para os outros. As boas qualidades. Eu peço em nome de Jesus, por favor, não colha as minhas más qualidades. Pegue as minhas boas qualidades para te ajudar. Peguemos as boas qualidades uns dos outros. Isso fala de unidade, união fraterna. Usar as boas qualidades. Quando eu falo pastor Juraci Cardoso, que lindo, eu calcei o sapato dele lá no norte. Hoje ele é um ancião, está praticamente parado. Mas todas as vezes, pastor Juraci, que eu cito seu nome para qualquer pessoa, eu só cito das suas boas qualidades. Capotava carro aí desse norte até Araguaína, Pará todinho. Lá não tinha Parazão, não tinha Benedito Filomeno, não tinha ninguém dos que estão lá. O Senhor deixou rastros na sua região. Tudo que eu comento é seus rastros. Minasul, Uruaçu, 1000 quilômetros aí, 1000 quilômetros ele rodava, estrada de chão, não era asfalto como é hoje não. Gente, eu estou falando para mim, vamos crescer mais, Adalto, e colher de cada um dos nossos companheiros. Isso sim é companheirismo. Isto sim é companheirismo. Colher dos nossos companheiros aquilo que nos edificam, aquilo que nos constrói. Para que eu tenho que chegar no pastor Joaquim todo dia falando mal do outro pastor que fala de mim? Isso é lucro para mim. O pastor Joaquim, sendo um homem maduro, ele fica caladinho, mas ele sabe que eu estou errado. Sabe que eu estou errado. Chegar para ele advogar, porque o fulano falou de mim, pastor Joaquim, eles estão falando de mim, mas não é isso não. Isso é meninice, eu já fiz isso, mas eu reprovo isso que eu fiz 100%. Eu não preciso me advogar. Eu preciso de pôr a cara no chão e pedir novo nascimento para Deus me alinhar. Você nunca vê Jesus se justificando, o irmão Brana se justificando, e agora falando dele, o ancião, que é o nosso modelo, se justificando aí. Você nunca vê justificando. E isso, Adalto, é para você colher lição para você. Você não precisa justificar. Deixa o tempo falar mais alto. Deixa o tempo correr, Você não precisa de usar essas armas baixas, que são armas do inimigo, do diabo. Isto fala, amados irmãos, de fraternidade, consideração. Considerar. Cada um deu o que tinha, não é o que o reverendo falava. Cada um dá o que tem. Para dar, por causa de Deus, deu bosto de vaca. Cada um dá o que tem. Fulano deu aquilo, era o limite que ele tinha, ele deu o melhor que ele tinha. Cocô de vaca para a casa de Deus, é o melhor que ele tinha. Fulano fala assim, é o melhor, é o que ele tem. Mas eu
devo permanecer com mansidão firme no meu posto de dever, amando o meu povo. Afinal de contas, Deus não me chamou para ser um obreiro nacional e nem municipal. Ele me chamou para ser um pastor local. Eu estou convencido, eu, Adalto Mateus. E eu devo investir no meu povo, e nele eu estou apaixonado. Meu povinho, eu sou um homem apaixonado pelo meu povo, e é isso que eu tenho que investir mais. E cada um de vocês, companheiros, não só vocês aqui da mesa que estão na tela, mas vocês que estão aí na internet pelo Brasil afora, eu quero explorar os vossos pontos bons, boas qualidades, e assim eu estarei fortalecendo o meu amor para cada um de vocês, considerando os vossos pontos bons. E lá no céu, tenho certeza, nós vamos estar de mãos dadas, dizendo um para o outro: valeu a pena suportar os espinhos uns dos outros e superar e amar, vencer com a força do amor. Lá no céu estaremos abraçados, lá não vai ter coronavírus, pode abraçar. Vamos estar abraçados e dizendo: valeu a pena te considerar, te amar, te respeitar. Isto abriu meu caminho para estar aqui no céu hoje. Parabéns, companheiro, pelo vosso trabalho, pela vossa sinceridade, pela vossa humildade e pela vossa devoção, que tem vestido a camisa, essa camisa da fraternidade. Fraternidade, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Hoje, depois de tanto lápego da vida, eu posso entender o pastor Joaquim, que toda a sua luta, durante esses anos todos, era para nos ver assim, considerando um ao outro acima de seus defeitos. O Senhor nos deu o exemplo disto. Hoje eu posso te entender. Toda a sua luta, hoje o Senhor está com a cabeça branca, cheio de ruga e de cicatrizes, de batalha. Mas eu posso te entender. Depois de minhas cicatrizes, também eu posso entender todo o seu afã. Os meninos do Joaquim, o Senhor espalhou esses meninos pelo Brasil todo. Não foi para eles estar, gradeando um ao outro. Não foi para eles estar se gradeando um contra o outro. Mas para eles estar de mãos dadas, fraternos, considerando e explorando sempre as qualidades uns dos outros e não os defeitos. E nunca desenvolvendo complexo um com o outro. Se tem problema, não ouça, não entra no site dele. Senão você vai, tudo que ele fala, você vai pensar que está te falando, e ele nem está pensando em você. O maior inimigo não é os outros, é eu que desenvolvo o complexo e cria aquela coisa um com o outro. Amemos. Se ele partir da nossa frente, me perdoe de usar o senhor, pastor Joaquim. Se ele, pastor Joaquim Gonçalves Silva, partir primeiro que nós, vamos continuar carregando esse bom legado que ele tem deixado para nós. Acima de tudo, fraternidade. Acima de tudo, considerar a unidade da mesma fé. Acima de tudo, nós temos isto em comum. O que é que temos em comum? Acima de defeitos, dificuldades, nós temos em comum a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo profeta, a mesma doutrina. Será que isso não é o tudo que devemos usar para superar os outros? Nós temos muita coisa, e essa muita coisa é o suficiente para nós dar as mãos e chegar lá. Coisas em comum. É o legado que eu posso concluir, ver que o Senhor está deixando para nós. O Senhor está saindo da vida. O Senhor está pela idade. Vazio, vou deixar o lugar vazio, não, cadeira vazia. Não vai ficar vazio. Não vai ficar vazio. Ontem eu fiquei com medo. Não vai ficar vazio. Cadeira vazia. Não vai ficar vazio, porque se um dia o Senhor for primeiro do que nós, essa cadeira sua não ficará vazia. Lá no Congresso